Olá, muito bem-vindo a mais uma live. Toda terça às 12h12 temos um encontro aqui para falar de marketing para o mercado de arquitetura, design e construção civil. O tema da nossa live de hoje, da nossa aula de hoje, que vai ser rápida, direta e precisa, é sobre conteúdo. Como projetar o seu conteúdo que atrai gente certa e vende projetos. Deixa eu já fixar aqui o título da nossa aula de hoje. E vamos lá contextualizando, né? Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, vão entrando aí, se acomodando, peguem uma água e recomendo também pegar papel e caneta, tá? Papel e caneta que hoje vai ser bem... Talvez tenham bastante coisa aí, vai surgir algumas ideias aí na mente de vocês que eu não vou conseguir mandar depois pra vocês lá no Telegram, mas vamos lá. Essa é a live que vocês mais me pedem. É a live que eu costumo fazer, que eu demoro para fazer e sempre que eu faço ela eu tento trazer uma nova abordagem para abrir a mente daquelas pessoas que já assistiram outras vezes uma live parecida sobre conteúdo, mas ainda não conseguiram absorver a ideia e começar essa produção de conteúdo mais estratégica. Por que eu tô falando isso e por que a abordagem que eu vou dar hoje vai ser um pouco diferente das outras lives que eu já fiz com vocês aqui antes. Eu abri a enquete agora há pouco, acho que não tem nem 2 horas que eu abri a enquete. E aí eu perguntei qual era a profissão, se era arquiteto, designer, engenheiro, qual era o nível de produção de conteúdo, se era diário, se era 2, 3 vezes por semana, 4, 5 vezes por semana, ou se já fazia um tempo que estava sem publicar. A maioria esmagadora que respondeu à enquete, mais da metade do que o segundo lugar, falou que não publica, não cria conteúdo já faz bastante tempo. Já tem um tempo aí bom sem publicar. Alguém se enquadra nisso, que tá aqui no ao vivo agora? Quem tá aí, quem tá aí há mais de, sei lá, de 3 semanas sem publicar nada? 4 semanas sem publicar nada? Vão falando aí e tentem mandar para mim a média de publicação de vocês, tá? Então, eu decidi aqui, trazer esse contexto, trazer essa abordagem diferenciada para esse nosso encontro de hoje, explicando como que você vai projetar tanto a parte de feed quanto a parte de stories, certo? Eu não vou falar aqui exatamente, publique esse tipo de conteúdo aqui. Não, eu vou falar como é que é pensado estrategicamente esse tipo de conteúdo, tanto para feed quanto para stories, dentro do meu perfil, dentro do perfil dos meus alunos e dentro do perfil das pessoas que mais crescem nas redes sociais e, óbvio, com o objetivo de vender, certo? Deixa eu ver, 2K Render Studio. Eu voltei a publicar agora no domingo, depois de mais de um mês sem publicar nada. Pois é, já não dá para esperar o quê? Engajamento, né? Já não dá para esperar alcance, não dá para esperar muita coisa quando você tá com o perfil paradinho ali. Quando a gente para de publicar mais de 1 ou 2 semanas, o algoritmo entende meio que, opa, esse perfil deu uma murchada aqui. Quando ele voltar, aí eu vou entregando ali aos poucos esse conteúdo dele para as pessoas. Então, os primeiros tendem a ser as primeiras publicações que você, depois que você dá uma pausa, tendem a ser bem, bem ruinzinhos, assim, nessa questão de números, certo? E aí, quando a gente começa parece que quanto mais tempo a gente passa sem publicar, mais difícil é de voltar. É igual stories também. Quanto mais tempo a gente passa sem publicar nos stories, mais difícil é voltar a fazer stories ali. E tem coisa que a gente só melhora fazendo, né? Só melhora em movimento. Certo? Bruna, tô há 3 semanas sem postar, só stories diários. Tem que publicar no feed também. Vou explicar o porquê, tá? Vamos lá, vamos já começar. Por que não adianta publicar só projeto e por que não adianta só aparecer nos stories quando a gente está falando da atração de potenciais clientes para vender projetos de médio e alto padrão principalmente? Porque não educa. Tá? Vocês vendem um serviço, vocês vendem um tipo de serviço de ticket alto, de high ticket, como a gente chama dentro do marketing digital. O high ticket é um tipo de serviço ou um tipo de produto que ele precisa de um tempo de maturação na cabeça do teu potencial cliente, na cabeça daquela pessoa que te acompanha. Então, se você só publica projeto ou se você só publica stories, nada vai garantir para você que aquela pessoa que está do outro lado da telinha, que já te acompanha, está sendo educada por aquele conteúdo que está sendo publicado. Então, se você só publica projeto, você não educa aquela pessoa que está num nível muito baixo
de consciência sobre o teu serviço. Então, muitas vezes ela te segue porque acha esteticamente bonito, porque ela acha agradável acompanhar um perfil que publica coisas bonitas sobre decoração, sobre design, sobre arte, sobre construção, sobre transformação ali numa reforma. Às vezes ela só acha bonito, às vezes ela só acha ok, mas ela acredita que aquilo ali não é pra ela naquele momento, ou ela acredita que aquilo ali muito futuramente que talvez que vai funcionar. Ela não vê o quê? Urgência. Ela não tem nem, ela não consegue nem te dar uma previsão de quando que vai precisar. E aí é uma pessoa o quê? É uma pessoa morta. É uma pessoa que está meio inativa ali dentro do teu perfil, porque ela não consegue pegar o que você publica e levar para a vida dela. Ela só acha bonito, esteticamente belo, certo? Esse é o problema de publicar seu projeto. Quando você publica outros conteúdos, além desses projetos, que eu vou já falar o que são esses conteúdos e como que eles devem se enquadrar dentro do teu perfil, como que eles devem se organizar, quando você tem essa publicação desses outros tipos de conteúdo, você começa a elevar o nível de consciência dessa pessoa que entra no teu perfil porque acha bonito, ou porque é teu familiar, ou porque é teu amigo, porque é teu colega, amigo de um amigo, uma pessoa que você viu uma vez e começou a seguir. E ela começa a subir degrau a degrau nesse nível de consciência, até que ela fala, opa, eu acho que eu preciso disso. Opa, a Lorena pode fazer o meu projeto. Opa, o Mauro pode fazer a minha reforma. E aí ela vai começando a sair daquela zona de nem pensar em contratar para uma zona de, cara, eu preciso disso. E aí, depois que ela precisa disso, tá, eu preciso disso, mas eu não posso agora. Aí depois ela vai subindo degrau a degrau, porque você vai educando através de cada um dos posts o porquê que ela precisa do teu projeto e naquele momento certo para ela, certo? Então esse é o motivo de não publicar só projeto. Ah, Lara, mas eu sigo outros perfis que só publicam projeto e tem 300, 400, 500 mil seguidores. Tá, será que essas pessoas estão vendendo mesmo através das redes sociais? Será que essas pessoas estão mesmo atraindo seguidor? Eu vou falar uma coisa pra vocês guardem isso dentro do coração de vocês e na mente não esqueçam nunca. A venda de um projeto se dá pela confiança que a pessoa tem com o arquiteto, com o designer de interiores, com o engenheiro civil. Uma pessoa que te segue e ela só vê projetos teus, ela pode achar lindo e maravilhoso e você hiper, mega, ultra, power competente. Mas se ela não tem uma relação de confiança com você, ela não contrata. É muito difícil ela te contratar. Ela pode contratar por uma indicação de outra pessoa, que aí vai lá e segue lá o perfil dela, aí ela vem lá e olha o teu portfólio, e aquela outra pessoa vende o seu projeto por você, mas se é uma pessoa do zero, crua, nua, nunca te viu ali, e não tem nenhum tipo de contato com você, não tem nenhum tipo de vínculo, ela não vai te contratar. Se ela te contratar, vai demorar muito tempo. Então, essa metodologia, essa estratégia que eu estou ensinando aqui para vocês, que é a estratégia que eu ensino para os meus alunos no Arquitetando Marketing, é uma estratégia para resumir, não, mas diminuir muito o tempo que uma pessoa entra no teu perfil até ela contratar você, certo? E aí, Lara, não publico só projeto, publico até umas coisas, só que eu demoro muito a publicar, como acho que Bruna falou aqui. Mas eu só publico stories, só tenho publicado stories. Beleza. Qual que é o problema disso? O feed é a tua vitrine. E a gente não pode pressupor, dentro do algoritmo, né? A gente não pode pressupor que o nosso conteúdo de stories está chegando para as pessoas. A tendência é que o quê? Que aquelas pessoas que reagem, né, que interagem ativamente com o conteúdo publicado no feed, um Reels, uma foto, uma imagem estática, um carrossel, os nossos stories começam a aparecer mais para ela. E não o contrário. Então a gente tem que pegar como se o feed fosse a nossa vitrine, deixar a nossa vitrine super bem preparada, atualizada, trazendo sempre coisas novas, sempre novas tendências, trazendo sempre uma nova abordagem daquela mesma coisa que você já falou, trazendo um novo ângulo daquele projeto já publicado, trazendo uma dica que as pessoas pouco falam, trazendo posts contra-intuitivos do que a maioria do mercado está falando e você é contra aquilo, ou que você pensa completamente diferente. Isso aqui, esse tipo de conteúdo aqui precisa estar no teu feed. Porque é esse conteúdo do feed que vai educando o teu público-alvo de sair de uma zona de inconsciência da necessidade de contratar o teu serviço para uma zona de consciência. O que o Stories faz? O Stories é responsável pelo relacionamento e pela confiança. O Stories é o balcão de vendas. Eu sempre uso essa analogia porque acho que é a melhor, que melhor se encaixa. O feed é a vitrine e o Stories é balcão de venda. Não é uma loja só com uma vitrine bonita,
é muito difícil vender se não tiver um vendedor que atenda a cliente ali, né? Que atenda o cliente ali quando entra naquela loja atraído pela vitrine. Mas também uma pessoa que não tem uma vitrine bonita sequer chega até o balcão de vendas. Aí você fica delimitado ali só para aquelas pessoas que já te acompanham. Então, se você só faz stories, você só atinge as pessoas que já te seguem. Você não atinge novas pessoas o tempo inteiro. E quando a gente está falando de venda de projeto, venda de consultoria de decoração, venda de reforma, de obra, de gerenciamento de obra e tudo que engloba esse mundo da arquitetura e da construção, a gente precisa entender que essas pessoas que vai ser uma conversão muito menor do que se eu tivesse uma loja de roupa, por exemplo. Uma pessoa que eu publico lá, se eu publico todos os dias uma blusa, a tendência é eu vender aquela blusa para X% da minha base de seguidores ali. Se eu vendo projeto, que são serviços de alto ticket, eu vou vender para muito menos. Então, a ideia é que a gente esteja sempre atualizando os nossos seguidores. Porque se você tem, por exemplo, hoje, Lara, eu publico todos os dias, mas meus seguidores estão inativos. Lara, eu publico sempre, mas a galera não tem interagido, minhas visualizações estão lá embaixo. Então, o que você tem que fazer? Renovar esses seguidores. Como é que você renova esses seguidores? Aplicando estratégias de atração de seguidores certos. Tem uma live aqui anterior, publicada, que você pode assistir se você tiver dúvida sobre como atrair esse público-alvo certo para você, tá? E aí, quando você vai atraindo essas novas pessoas, essas pessoas vão ser atraídas através do teu conteúdo do feed. Elas vão ficar através do conteúdo do feed. Se ela entra dentro do teu perfil e tem 6, 7, 8 imagens ali, né? Que são aquelas que a gente vê quando entra num perfil novo. E aí, essas 6 imagens que a gente dá uma olhada são, sei lá, de junho, de maio, de abril. A gente fala, vixe, tá meio desatualizado isso aqui, né? Aí começa, talvez até começar a assistir. Então começa até a te acompanhar. Mas aí ela fica dependente dos stories. E muitas vezes os stories é uma criação de tribo. Você vai falar de um jeito, vai se comunicar de um jeito, vai contar uma coisa que já estava acontecendo antes e aquela pessoa perdeu o fio da meada. Então o feed funciona muito para dar base. O feed dá base para que o seguidor queira ficar, entender quem é você, como que você pode ajudá-lo. E o stories vai servir de relacionamento e vendas, certo? Por que não contratar e não delegar esse serviço de marketing dentro do teu escritório, dentro da tua construtora aí? Alguém usa aqui agência de publicidade, já contratou agência, já contratou social media? Contem aí pra mim se vocês já contrataram alguém nesse sentido aqui de delegar essa função da criação de conteúdo. Eu vou dar não é nem um exemplo, mas é aqui uma coisa que acontece com a maioria das pessoas que contratam e delegam toda essa parte do conteúdo. O feed fica bonitinho, mas fica ordinário. O que é isso? Feed bonitinho, mas ordinário é o feed que não vende. É aquele feed que a gente entra, acha lindo, tá esteticamente todo organizadinho, todo bonitinho ali, mas não tá vendendo nada. É aquele conteúdo raso, que a gente vê em todo tipo de conteúdo, de todo tipo de perfil de arquitetura. É aquele conteúdo que a gente vê, aquela mesma diquinha que já deram 1001 vezes, do tapete, do tamanho do tapete, a distância da TV pro sofá, a altura do pendente, aquelas diquinhas que a gente já vê em tudo que é canto, que estão lá no Pinterest fácil. E aí podia ter só, aí aquele social media, aquela agência, aquela pessoa pegou só aquele conteúdo, botou tua logo, botou na tua cor ali de fundo e foi lá e publicou. Isso aqui, toda vez que eu falo, é bem polêmico, porque eu sei que muita gente que me acompanha aqui, inclusive é social media. Eu sei que tem muita gente da publicidade também, colega meu de área, né, da publicidade, que acha ruim quando eu falo isso. Mas isso aqui é uma verdade que vocês precisam absorver e guardar pra vocês. Se vocês delegam toda a criação de conteúdo, desde qual o conteúdo que vai entrar, como que esse conteúdo vai entrar, que dia esse conteúdo vai entrar, qual que é a legenda que ele vai ser, se você delega tudo isso, você não vai vender. Não vai. Você vai jogar dinheiro fora. Tá aqui, ó. Primeiro traço arquitetura. Já contratamos e foi dinheiro jogado no lixo. Eles não têm propriedade nenhuma sobre o assunto. Aí o que era pra facilitar só dificultava. Exatamente. Vai chegando gente cada vez mais desconexa, porque o objetivo deles é te dar algum tipo de métrica de que você tá crescendo através da ajuda deles. Então eles vão atraindo qualquer tipo de seguidor, que não é o teu público-alvo. Aí vai sujando a tua audiência ali, porque não é a audiência que você quer atrair. E aí você não vai vendendo. Aí você vai ficando desestimulado. Por quê? Porque muitas vezes você está pagando uma pessoa para fazer aqueles conteúdos. A pessoa que você contratou define o título, define qual é o tipo de conteúdo, define qual é a dica, define tudo, vai lá e projeta. Ou vai lá e publica.
Aí não tem nada seu ali. Quando você entra no seu perfil, você descobre junto com os seus seguidores o que está entrando ali. Olha o nível de risco disso. Olha o nível de risco disso. E isso não tem humanização, gente. Conteúdo, perfil que não tem humanização, não vende projeto. Não tem como vender projeto. Uma pessoa não vai dar 10 mil reais para uma pessoa que ela tá pouco entendendo ali quem é ela. Ela precisa se conectar com você. Por isso que tem que ter essa exposição. Por isso que você tem que aparecer. Por isso que você tem que dividir um pouco mais do teu conhecimento, porque gera mais autoridade. A pessoa, opa, ela sabe o que tá falando, ele sabe o que tá falando. Você se mostrando em movimento, você mostrando você trabalhando no teu escritório, você indo até o cliente, mostra que você está em movimento, que tem outras pessoas apostando em você que tem dado certo. Então isso dá um certo ímpeto para ela também de te contratar. Você definindo quais são os conteúdos que vão entrar e só delegando a parte da arte para aquela pessoa é maravilhoso. Porque aí você delega uma parte operacional que muitas vezes você nem sabe fazer tão bem e aquela outra pessoa vai fazer super bem. Mas o conteúdo é seu, o teu DNA tá ali, não fugiu, sabe? E outra coisa, por que essa falta de eles não têm geralmente uma estratégia. Quando você contrata uma pessoa, ela não te dá, ela não monta junto com você uma estratégia de, vamos passar aqui uma semana criando conteúdo, somente conteúdo de atração. Depois a gente vai passar uma semana somente com conteúdo de engajamento, depois a gente vai fazer uma semana só de venda. Só de venda. Não, geralmente não tem isso. Geralmente você contrata por quantidade, né? Eu quero contratar 15 posts no mês. Aí a pessoa publica dia sim, dia não, por você, ela define tudo, é aleatório, conteúdo aleatório. Conteúdo aleatório não vende. Conteúdo aleatório não tem como ser vendido. Novamente, repito, uma pessoa que vai depositar na tua conta 10 mil reais, ela no mínimo precisa confiar em você. Ela no mínimo precisa ter a certeza de que ela está escolhendo a pessoa certa. E isso não se faz com conteúdo aleatório. O conteúdo aleatório também não vende, sabe por quê? Porque se hoje você publica, por exemplo, hoje você explicou, vamos supor que ontem você publicou, na segunda-feira, você publicou como é que funciona a tua consultoria de interiores, certo? Vamos supor que você tem esse serviço aí. Hipoteticamente, você publicou ontem a tua consultoria de interiores. Aí hoje você vai lá e publica uma ida até uma feira que você foi, as tendências de mercado para pedras, para revestimentos. Aí amanhã você vai lá e publica um projeto que você fez. Um projeto muito bacana que você fez de uma sala comercial. Aí no outro dia você vai lá e publica uma reforma, né? Um antes e depois de uma reforma babadeira que você fez. O que é isso? O conteúdo sozinho tá massa, tá bacana. Você explicou como é que funciona a tua consultoria, perfeito. No outro, você mostrou que tá ativo no mercado, tá ativa, né? Buscando as tendências, sabendo o que tá acontecendo por aí. No outro, você foi lá e publicou um projeto lindo e maravilhoso que você fez. No outro, você foi lá e publicou um antes e depois de uma reforma babada que você fez, maravilhosa. Só que o que é isso? Conteúdo aleatório. Conteúdo aleatório não vende. Aquela pessoa que viu o teu post sobre consultoria de interiores, a explicação sobre aquele post de consultoria de interiores e se interessou, ela não se interessa e com um post ela vai lá e contrata você. Ela precisa de mais. Então ela precisa que você faça um post sobre como que funciona a consultoria de interiores, que você venha nos stories e fale a mesma coisa que você falou no post, só que com outras palavras. Ela precisa que no outro dia você vá lá e publique um depoimento de um cliente seu que fez a consultoria contigo e tá lá embasando, tá lá assinando embaixo que você é muito bom naquilo que você faz. Ela precisa que no outro dia talvez você publique um antes e depois só de consultoria que você fez. E isso daqui, vocês estão vendo? Isso daqui é um conteúdo estratégico. Isso daqui é um conteúdo bem pensado. Não é aquele conteúdo que você para hoje é terça-feira, meu Deus, a Lara tá falando que eu tenho que publicar. Aí você vai lá e publica qualquer coisa. Amanhã é a mesma coisa. Quinta-feira é a mesma coisa. Não vai funcionar, não vai vender, não tem como vender dessa forma. E pode até vender, mas vende muito aquém. Vende muito aquém. Por que boa parte dos meus alunos, como vocês podem ver no depoimento, nos destaques aqui, alunos, por que boa parte desses meus alunos que aplicam com afinco cada passo a passo do meu método, vendem 2, 3, 4 projetos por mês? Por que essas pessoas estão fechando, tem gente fechando contrato quase que diariamente de consultoria de interiores? Por que essas pessoas têm busca e procura por elas, o direct lotando, bombando ali de pessoas ali o tempo inteiro? Porque o conteúdo não é aleatório. Porque o conteúdo é estratégico, é bem pensado. Não é um conteúdo bom solto, é um conteúdo bom casado com outros.
É venda casada. É um atrás do outro, sabe? É um conteúdo que tem sequência, que ele não para ali. Porque uma pessoa que vai te depositar 10 mil reais na tua conta hoje, ela não decidiu te contratar hoje. Ela decidiu te contratar talvez mês passado. E no mês passado, até agora, ela tá o quê? Maturando a ideia na cabeça de que você realmente é a melhor pessoa para fazer a obra da casa dela. Quantas vezes você tá aí, você foi contratar o serviço de uma pessoa, sabia que precisava daquele tipo de serviço e ficou acompanhando aquela pessoa, ó, semanas, quem sabe meses. Quantos dos meus alunos não demoram, às vezes, semanas, meses para me contratar? Para comprar o curso? Quantas vezes vocês não demoraram já para contratar, sei lá, um dentista? Para contratar uma nutricionista? Pessoas que vendam esse tipo de serviço parecido, um pouco parecido com o de vocês, que tem um ticket mais alto também. Quantas vezes você não passou um tempão acompanhando aquela pessoa? Não é blusa, vocês não vendem blusa, vocês não vendem coxinha, vocês não vendem risoles de padaria. Vocês vendem transformação de ambiente que muitas vezes reverbera na transformação do teu, na vida daquele teu cliente. Estão entendendo? Aperta aí no coração se vocês estiverem entendendo para eu pegar esse feedback aqui de vocês, tá? Vamos seguindo. Tá, Lara, entendi. Entendi como não fazer. Bora ver lá como fazer então, né? O que eu recomendo para vocês? A estratégia que eu gosto de ensinar e que eu gosto que vocês apliquem no feed, no Stories é outra, é a funil de conteúdo. Dentro do feed, a gente tem uma coisa chamada funil de conteúdo, que para quem é meu aluno, tá cansado de saber, eu explico isso. Tem imersão só sobre isso, tem mentoria só sobre isso, tem módulo sobre isso, né? Enfim, o funil de conteúdo, ele se constrói assim. Você tem que ter conteúdo para atrair, você tem que ter conteúdo para engajar, você tem que ter conteúdo para vender. Esse tipo de conteúdo, esse funil aqui, que é como se fosse um degrau, 3 degraus, né? É um conteúdo que atrai no primeiro degrau ali, no segundo degrau a pessoa, opa, já foi atraída, então você precisa ganhar a atenção dela. E aí ela subiu o segundo degrau, se você ganhou a atenção dela. No terceiro degrau é o de conversão, é o de venda. Que é aquela pessoa que já está atraída por você, que você já ganhou a atenção dela, então o que você tem que fazer agora? Vender para ela. O que eu percebo em muitos dos perfis da galera que me acompanha, ou mesmo dos alunos quando estão entrando, eu vou fazer aquela análise minuciosa que eu faço. É conteúdo que entra, é um perfil que está ou portfólio, o famoso perfil portfólio, ou o famoso perfil friend zone. Tá? Vou explicar os dois. O que é o perfil portfólio? O perfil portfólio é aquele só projeto. Perfil lindo. A gente entra e vê uma cacetada de imagem de projeto, os projetos lindos e maravilhosos. E às vezes nem isso. Às vezes tem gente que nem tem tanta técnica ainda, que ainda é novo no mercado, ou enfim, não tem tanta... O render não é tão bacana, os projetos feitos não foram executados, então tem que publicar o render. E por aí vai, mas enfim, um montão de só projeto. Esse é o perfil portfólio. Perfil portfólio, que você entrega lá o teu arroba pro potencial cliente que já te procurou, porque veio através de uma indicação, e você vai lá, ó, aqui para você ver mais dos meus projetos. Esse é o perfil portfólio. Perfil portfólio só vende pra gente que vem através de indicação, tá? Só vem pra gente que vem através de indicação. E digo mais, pra pessoa fechar contigo, você tem que ser muito bom. Você tem que estar, tuas fotos tem que estar maravilhosas. E eu tenho um aluno meu que não tem foto de render maravilhoso, que não tem aquele 3D lindo e perfeito e tá vendendo. Por quê? Porque não depende só do perfil portfólio. O perfil não é portfólio, o perfil é estratégico. Então vamos lá. Aí tem esse perfil portfólio. Quem tem aí o perfil portfólio? Sejam sinceros. Só publica projeto. Uma foto tua uma vez ou outra. Segundo perfil. Perfil friend zone. O que é o perfil friend zone? É um perfil de uma pessoa que geralmente é recém-formado, ou tem poucos projetos, ou tem poucos renders, ou tem poucos 3D, enfim, tem poucas imagens de projeto para ser publicadas ali. E aí publica muita dica. Muita dica. X maneiras de decorar a sua sala. Por que não instalar piso polido no banheiro? As diferenças entre piso polido e piso acetinado. As diferenças entre piso vinílico e piso laminado, né? Dicas para deixar seu cômodo mais aconchegante. Esse é o perfil friend zone. É o perfil onde você só
Só educa ali, só ensina a pessoa alguma coisinha. Nem educa, né? Você só ensina. Tem diferença entre educar e ensinar. Vou já ensinar pra vocês a diferença entre os dois, tá? Só educa ali a pessoa, só ensina a pessoa, né? X dicas de fazer o quê? Quem tá no perfil Friendzone aí? Quem é perfil Friendzone? Tem gente que é perfil portfólio, ó. Um monte de gente aqui é perfil portfólio, um monte de gente perfil Friendzone. Deixa eu ver. Laís, perfil portfólio. 2K Render Studio. Eu tenho, tô mudando agora, muito bom. A Liliane Bratz. É Bratz? Fala se eu pronunciei teu nome certo. É o teu sobrenome, né? Bratz Arc. Alves Aureliano Arquitetura, nós. Bruna Guedes, você faz análise de perfil? Faço. Já eu conto pra vocês o que vai acontecer, mas eu faço análise completa, é um dossiê do seu perfil. Não é uma análise bobinha aqui não, viu? É quase um e-book. Se tiver aluno meu aí que já recebeu a análise de perfil, conta aqui pra Bruna como é que é a análise. Eu tenho um perfil portfólio, socorro, a Luana. Lady Giovanella. Só tenho foto minha, não dá nem tempo de postar projeto. Ó, e como é que você vai vender, mulher? Parece perfil pessoal. Raquel Bruna, isso é só topo de funil, né, Lara? Perfil, conteúdo de dica, conteúdo de só foto de projeto. Geralmente é conteúdo só de topo de funil, que é aquele conteúdo que só atrai. Dica topo de funil? Sim, Maria. Como é que você tá? Saudade, hein, de você? Um pouco dos dois. Acho que o meu é friendzone, então tamo lá. Precisamos do seu serviço. Precisam mesmo. Para quem tem perfil portfólio, perfil friendzone, vocês precisam para ontem do curso. Vamos lá. Por que esses dois tipos de perfil... Nem preciso explicar, né? Por que ele não vende? Por que será que ele não vende? Por que será que ele não vende? Porque conteúdo que não tem estratégia de vendas, porque conteúdo que não tem venda direta, não tem CTA, não vende. Se eu entrar dentro do perfil de vocês agora, nos últimos 12 posts, tem algum post de vocês dizendo que a pessoa pode contratar o teu serviço, como que ela pode contratar algum serviço teu? Tem alguma explicação do teu projeto de interiores, por exemplo, e no final, uma chamada para ação, clique no link da bio e me contrate. Se eu entrar agora no teu perfil, tem alguma sequência de stories vendendo? Vou explicar para vocês já como é que faz uma sequência de histórias de venda, para vocês pegarem como é que é a manha, tá? Mas vamos lá, o que é o conteúdo de atração? São esses conteúdos aqui que eu tava falando para vocês. Esses conteúdos rasos, mais simples, que não aprofunda muito. É um conteúdo que tem muito a ver com essa tendência que a gente está vivendo de TikTok, de Reels, né? Que são conteúdos rápidos ali, que a pessoa vê uma transformação e gosta. Conteúdos de até 30 segundos, quando é em vídeo, ou de até 15 preferencialmente. Se é em imagem, né? Uma imagem super bonita, mas que a legenda não diz muita coisa. É aquele conteúdo que atrai a pessoa pela beleza ou atrai a pessoa pelo dinamismo do vídeo, mas não explica quem é você, o que você faz, se é pra ela ou não, quais são os tipos de serviços que você tem. Não é aquele conteúdo que aprofunda, é aquele conteúdo que só atrai. Atrai porque é fácil de consumir. Sabe, aquele conteúdo fácil de consumir? É isso. O que é um conteúdo de engajar? O conteúdo de engajamento são aqueles conteúdos onde você explica exatamente mais, onde você dá uma aprofundada naquele conteúdo de atração. Você pega aquele conteúdo que você já publicou, por exemplo, de um projeto que você fez, aí não, você embala aquele conteúdo num carrossel e aí explica, como que funciona um projeto de interiores dentro do escritório X, nome do teu escritório. Aí você vai lá e você publica o cliente no primeiro slide, né, do teu carrossel. O cliente nos procura geralmente insatisfeito com o ambiente ou precisando mudar por alguma coisa estrutural que está acontecendo. Ou por um desejo muito grande em fazer o projeto, e aí chegam com várias ideias e várias referências. Aí, a pessoa aquele primeiro slidezinho ali, na segunda capa do teu carrossel, ela já se identifica. Ela, ixi, eu tenho isso. Eu tô sentindo a necessidade de mudar meu ambiente, ou eu tenho um sonho de mudar. Na terceira folha, né, na terceira slide lá do teu carrossel, aí você vai lá e explica. Essas pessoas geralmente pensam em contratar um serviço mais pra frente, estão estudando quem é o profissional que pode ajudá-las, e eu vou explicar agora pra você como é que funciona o meu projeto de interiores. Aí você vai lá e coloca. Primeiro passo, a pessoa me procura, a gente faz um anteprojeto, a gente faz um briefing, e você explica lá o teu processo, etapa a etapa do teu processo de trabalho do projeto de interiores. E no final você pega e fala assim, envia esse post para alguém que você sabe que está querendo fazer uma transformação.
ou uma pessoa que quer construir uma casa, ou uma pessoa... Aí, de acordo com o tipo de serviço que você está mandando. Esse post de engajamento, no final, ele tem um CTA de engajamento. Ele tem um CTA que chama a pessoa para interação. Você pede para a pessoa enviar para alguém, você pede para a pessoa salvar, você pede para a pessoa comentar qual tipo de ambiente ela gostaria de transformar. Isso aqui é um conteúdo de engajamento. É esse conteúdo que vai fazer a pessoa interagir ativamente nos quatro formatos possíveis do teu perfil. Curtida, salvamento, encaminhamento ou salvamento, certo? Então, o teu post de engajamento tem que entrar dentro desses macetezinhos aqui que eu tô falando pra vocês. Por último, a gente tem um conteúdo de venda, que é aquele conteúdo de conversão. Sem o conteúdo de conversão, é muito difícil você pegar aquela pessoa que tá em cima do muro e vender. Você só vende pra quem? A galera que tá na friendzone, principalmente, tem muita gente que tá pronto pra comprar. Boa notícia pra vocês. A galera que tá na friendzone, que tem muita dica, que tem muito conteúdo educativo, educativo não, né? Conteúdo que ensina, eu vou explicar isso já. Finalizando esse conteúdo de venda aqui. Que tem esse conteúdo que ensina as pessoas, que aproxima as pessoas de você, que faz bastante stories, mas ainda não tá vendendo. Tem gente pronta pra te contratar dentro do teu perfil. Isso eu falo porque eu sei. Só que o que tá faltando? Você aplicar estratégia de venda. Viu, Maria? Viu, Maria Angélica? Tá faltando aplicar estratégia de venda. Tá faltando você aplicar aí conteúdos que façam aquelas pessoas que estão engatilhadas, que gostam do teu conteúdo, que interagem com o teu conteúdo, decidirem te contratar, mas muitas vezes elas precisam do teu empurrãozinho. Quem tá na friend zone e tá vendendo, provavelmente só tá vendendo para aquelas pessoas que estão prontas para te contratar. Quem não aplica estratégia de vendas só tá vendendo para quem tá decidido a te contratar naquele momento. E eu sei que essa é uma parte muito pequena nisso. Muito pequena no todo, no oceano que você pode nadar de gente com potencial para te contratar. Vocês precisam quebrar essa barreira, quebrar essa bolha desse medo de vender, desse medo de falar, eu vendo isso. Eu vendo projetos interiores. Essa dica que você tá me pedindo no direct, eu vendo. Só que você vai falar isso muito bem feito, né? Dica pra vocês aqui, que até foge um pouco do tema, mas vocês precisam ficar sabendo disso, tá? Tem muita gente que eu vejo explicando os tipos de serviço que faz. E aí, quando vai explicar esse tipo de serviço para as pessoas, falam assim, por exemplo, a minha consultoria funciona assim, esse assado. Na minha consultoria você vai receber dicas maravilhosas. Dica. Quem que quer pagar por dica se tem gente dando de graça? Vocês já pensaram nisso? Que às vezes as palavras que vocês utilizam na comunicação de vocês está mais afastando o público do que atraindo o público. Quem que quer pagar por dica? Quem que quer pagar... Eu já ouvi gente falando que dá pitaco. Olha o nível, dá pitaco. Aí me mata, né? Um negócio desse, quando eu vejo. Eu dou pitacos ali no seu ambiente. Quem que quer pagar para receber pitaco? O que você tem que falar? Você tem que falar que você aprendeu a estratégia correta para dominar o ambiente ali e deixar aquele ambiente no nível estético, no conforto, na funcionalidade máximos que aquele ambiente pode chegar através do teu conhecimento. Certo? Eu vejo muita gente, quando vai vender o projeto, só fala sobre a transformação da parte decorativa do projeto. Esquece de falar sobre a parte estrutural que o projeto carrega, que é mais robusta, que precisa do teu know-how, que precisa do teu conhecimento, e não é outra pessoa que conseguiria fazer isso. Não é qualquer pessoa que conseguiria fazer isso. Tem gente que esquece de trazer essa robustez mesmo, sabe? Esse requinte para a linguagem, que não é o requinte da linguagem que deixa a linguagem técnica, que é cheia de tecnicismos. Não é o requinte da linguagem que deixa o potencial cliente na dúvida do que você está falando ali. É o requinte da linguagem que fala para ele que você tem a competência, que estudou para isso e é você o profissional certo para ele. Certo? Mas enfim, isso aqui já até tá fugindo, era só uma dica pra vocês, porque eu acho que foi no sábado que eu tava zapeando aqui uns perfis era designer de interiores até, não era nem arquiteta a pessoa que eu vi.
E aí ela falando disso, né? Que dava dicas e tal no ambiente. Eu fiquei... A cabeça, sabe aquela cabeça do cérebro saindo? Foi assim que eu fiquei. Vou dar um exemplo aqui de sequência de conteúdo, de uma sequência de vendas para vocês, tá? Principalmente nos stories, que vocês podem utilizar também, mas dá para utilizar no feed. Você vai apresentar uma transformação impactante. Pega uma transformação impactante que você fez. Por que eu gosto de usar muito a transformação no conteúdo de vendas? Porque o serviço de vocês não é um serviço muito fácil de ser visualizado pelo público-alvo. E eu falo isso porque eu sou o público-alvo, né? E eu vejo muita gente, tipo, vocês conseguem entrar num ambiente cru, uma página em branco ali e já visualizar onde é que fica melhor uma cama, visualizar onde é que fica melhor uma prateleira, vocês conseguem ter essa visão sem ter nada ali, sem ter nenhum 3D nem nada ali. O cliente não. Quando você apresenta uma transformação para ele consegue perceber muito melhor o teu potencial, sabe? De transformação, de como que o ambiente é e como que ele pode ficar. E aí, então, pronto. Como é que você pode fazer um conteúdo de venda? Você pega um conteúdo em carrossel ou um conteúdo em sequência de stories e você vai no primeiro stories ou no primeiro carrossel apresentar uma transformação impactante. No segundo, na segunda lâmina, né, no segundo slide ou no segundo stories que você vai fazer, você vai apresentar um ou dois malefícios, uma ou duas coisas que foram evitadas porque você fez aquele projeto. Você pode falar, mas você tem que ser específico, exatamente do que realmente poderia ter acontecido se a pessoa não tivesse feito aquele projeto com você. Ela poderia não ter conseguido, não ter tanta funcionalidade naquele ambiente, ela poderia ter gastado mais da verba, ela poderia ter escolhido peças erradas e não iam casar tão bem, não iam dar o efeito que ela gostaria de causar naquele ambiente. Enfim, coisas que vocês sabem muito bem, os perrengues que vocês passam muito bem nas obras de vocês, nas transformações que vocês executam por aí e como que essas coisas são evitadas porque você tá lá, certo? Então você vai apresentar um ou dois malefícios aí do que tua obra evitou para o cliente, do que teu gerenciamento de obra evitou para o cliente, do que aquela reforma evitou para o cliente, ou do que teu projeto evitou para aquele cliente, certo? Depois, no terceiro stories ou no terceiro slide do teu carrossel, você vai apresentar três benefícios. Três benefícios, então, do que ele fez. E não, tentando não pegar o antônimo do que você usou como malefício. Tentando pegar três novos benefícios. Três benefícios, de preferência, emocionais. De preferência que, sei lá, se você fez um projeto infantil, a criança vai ter um desenvolvimento motor muito melhor, porque aquele projeto é Montessori, tem alguma coisa nesse sentido. Ou de um prédio comercial que você fez e o dono daquele prédio comercial vai conseguir, vai ter uma fachada muito mais atrativa para que ele receba inquilinos, ou de um projeto comercial ou corporativo que você fez, que vai trazer um certo conforto estético para aquelas pessoas que adentrarem naquele recinto, e isso vai fazer com que os donos daqueles ambientes, né, daqueles consultórios, daquelas salas comerciais, vendam mais ou sejam melhores vistos na sociedade, as suas marcas sejam melhores vistas na região que atendem. Isso daqui são tipos de benefícios que vocês pouco trabalham. São benefícios emocionais. Não só benefício de funcionalidade, esteticamente belo, de organização, de conforto, enfim, são benefícios emocionais que poucos são lembrados muitas vezes pelos clientes de vocês ou que eles desconhecem até. No quarto, no quarto slide do teu carrossel ou no teu quarto story, você vai trazer um depoimento do teu cliente. Um depoimento do teu cliente em áudio, em print do WhatsApp, no e-mail, print do e-mail que ele te enviou, ou um vídeo que ele fez, que você estava lá apresentando para ele, ele ficou super emocionado e adorou aquilo. Você vai trazer um depoimento dessa emoção que o teu cliente sentiu, ou de algo dele falando, pô, nunca foi tão bem atendido assim, ou eu não esperava tanto, ou você superou minhas expectativas, ou eu realmente precisava do teu projeto nesse momento. Pega algum depoimento, algum feedback positivo que algum cliente desse tipo de serviço que você está apresentando, querendo vender para ele, fez. No quinto, você vai fazer uma enquete perguntando para as pessoas, isso se for stories,
perguntando para as pessoas se elas têm o desejo de melhorar algum ambiente. E aí você vai dar uma opção lá ou deixar uma caixinha para as pessoas, certo? No último, você vai dar uma chamada para ação. Se você tem interesse em transformar algum ambiente, fazer essa transformação aqui desse ambiente, se você está querendo reformar, se você tem um desejo de fazer um projeto que você sempre o teu sonho engavetado aí, ou se você realmente tem necessidade estrutural e física de uma ampliação ou de uma reestruturação naquele imóvel que você tem, me manda um direct aqui para saber mais informações sobre esse tipo de serviço, certo? Isso daí, esse tipo aqui é uma sequência babadeira de venda, certo? Tanto funciona para carrossel, quanto para em vídeo, você falar em vídeo, publicar, quanto para sequência de stories, um em cada stories. Então, cada pontinho desse vai elevando o nível de consciência do teu seguidor. Vamos lá, deixa eu explicar para vocês a diferença entre educar e ensinar que eu tô devendo. O que é educar e o que é ensinar? Quando eu tô falando aqui para vocês nessas diferenças aqui, né? O seguidor bem educado é um seguidor que sabe quem é você, sabe se é para ele ou não o que você faz, sabe quais os tipos de serviço você vende, você oferta para ele e sabe quando vai ser a melhor hora dele te contratar. Esse é um seguidor educado. Seguidor ensinado é um seguidor que vê muitas das suas dicas e gosta daquelas dicas que você acompanha. É um seguidor que foi ensinado de o que é um projeto de interiores, é um seguidor que foi ensinado de quais são as melhores formas de decorar determinado ambiente. É um seguidor que ainda está ali num modo um pouquinho mais raso. O seguidor educado é um seguidor que já está quase pronto, ou pronto, muitas vezes ele está precisando só do quê? Desse call to action que eu tô falando, que eu dei de exemplo para vocês aqui agora. Isso daqui é uma sequência de venda. Vocês precisam utilizar isso. Vocês precisam utilizar essa sequência para que vocês vão fazendo o seguidor evoluir passo a passo, degrau a degrau, tá? Alunos que não assistiram à imersão, que está lá dentro do curso, isso aqui está lá dentro do curso. Essa e outras sequências, tá? Tanto essa quanto outras sequências também, tanto nas mentorias quanto na última imersão que rolou, lá em junho. Recomendo demais que vocês assistam mais de uma vez até. Aí vamos lá, matamos o feed, né? Feed precisa de conteúdo de atração, engajamento e vendas, não pode ser aleatório, não pode ser um conteúdo delegado, onde você delega para uma pessoa fazer todo o teu tipo de conteúdo, não pode ser um conteúdo só de projeto e nem pode ser um conteúdo só de friendzone. É um conteúdo do todo, não dá para você ficar ali sem estratégia no conteúdo aleatório. Na parte dos stories, você não precisa dessa sequência. Só que tem uma coisa que ajuda demais vocês a manter até os stories de vocês vivos e engajados. São as colunas editoriais. Por exemplo, toda segunda-feira você faz tal coisa, toda quarta-feira você faz tal coisa, toda quinta-feira você faz tal coisa. Isso daqui são um exemplo de fazer uma coluna editorial que vai ajudar você a manter, a saber que tipo de conteúdo publicar nos stories e a manter aquelas pessoas esperando por aquilo. Você vai fazendo semanalmente, tá? Esse tipo de conteúdo, e o conteúdo de stories em vídeo, você aparecendo, você falando, narrando ali o que está acontecendo, além dessas coisas todas, ajuda você a ter mais autoridade, mais reconhecimento e mais confiança. É a tríplice dos stories: autoridade, reconhecimento e confiança. Quem não faz stories, é muito difícil matar essa tríplice aqui. Por quê? Porque só o conteúdo de feed a pessoa geralmente não te vê, né? Ou tem um vídeo ou outro ali. Eu sei que a maioria de vocês não publica mais vídeos do que conteúdos em imagens. Conteúdo aparecendo em vídeo, você aparecendo, é um conteúdo que te dá mais autoridade. Primeiro, porque quando a gente vê uma pessoa falando em público, e a gente sabe que não é em público, mas é pra muita gente, um pra mais, a gente começa a perceber que o que aquela pessoa fala pode fazer algum sentido. E se ela vai lá e fala e prova, você, por exemplo, dando uma dica pra pessoa de como contratar, sei lá, como fazer a demolição de uma parede. E aí você vai lá e explica pra ela como que ela faz isso, depois você publica um vídeo, ou você foi na obra e lembra que eu falei ontem sobre aquilo? Você vai lá e prova. Aquela pessoa, ela sabe o que tá falando. Então, autoridade, check, certo? Segundo ponto, reconhecimento. Quando eu falo de reconhecimento, é reconhecimento da voz, reconhecimento visual. Quem me acompanha aqui já me conhece a minha voz,
conhece meu rosto. Eu publico muito vídeo, mas eu não deixo de fazer minhas lives, eu não deixo de fazer meus stories, certo? Então esse conteúdo gera reconhecimento. Reconhecimento da pessoa, a quantidade de vezes que a gente vê uma pessoa faz a gente ir pro terceiro ponto da nossa tríplice, do nosso triângulo, que é a confiança. Se eu apareço pra você sempre, você vai ter mais confiança em mim do que se eu não aparecesse. Você vai ter mais confiança numa pessoa, numa nutricionista, que aparece quase que diariamente nos stories, quase que diariamente no feed, ou de uma nutricionista que só posta no feed aquele conteúdo lindo e maravilhoso, mas ela não tem um vídeo dela, só tem foto de vez em quando dela. Você nem sabe como é que é a voz dela direito. Você nunca viu uma sequência de stories dela, ouviu faz muito tempo. Quem que você vai confiar? Em quem aparece mais, em quem tá botando a cara no sol, em quem bota a cara a tapa. Então essa tríplice aqui, reconhecimento, autoridade e confiança, ela é construída, não é do dia pra noite, mas ela é construída através dos vídeos, através da exposição, através muitas vezes só dos stories, certo? Então, uma vez eu até fiz uma pesquisa aqui, e aí, tipo, mais de 70% das pessoas responderam que as vendas, né, os pedidos de pessoas interessadas em projetos, em obras, em consultorias, vinham através de uma sequência de stories. Vinham através de uma pessoa que assistia ao conteúdo, sentia mais ímpeto ali em contratar, em pedir mais informação e chamava no direct. E não através de um post publicado no feed. Não era um post que ela encaminhava no feed para você no direct e falava assim, me explica como é que funciona isso aqui. Não, era através de uma sequência. Me falem aí, vocês que já tiveram pessoas interessadas no serviço de vocês. Foi através de feed ou de stories? Que outra vez eu fiz a pesquisa e mais de 70%, a esmagadora maioria, respondeu que foi através de stories. Então, muitas vezes, teu feed tá bacana, tá legal, mas tá faltando estratégia de vendas e não tem stories. Aí a pessoa não tem confiança, ela tem pouca autoridade em você e ela pouco te reconhece. E ela precisa desses 3 aqui para querer você. E para escolher você como o arquiteto certo para ela, como engenheiro civil certo para ela, como a designer de interior certa para ela. Tá? Tem muita coisa que dá pra gente falar. Tem muita coisa que dá pra gente olhar. A Andressa ajudou vocês aí na sequência. Aproveitem e tirem print. Estão gostando da live? Primeiro traço arquitetura. A maioria das vezes entregamos pessoalmente e aí os feedbacks saem no ao vivo. Já que é nesse ao vivo, já vão preparadas, meninas. Já vão com o celular aqui. Inclusive, se vocês tiverem a possibilidade, deixem o celularzinho no tripé de vocês filmando, enquanto vocês estão apresentando ali o projeto para o cliente, se for presencialmente. E aí depois vocês vão pegando só frames da emoção desse cliente. Vocês vão dando zoom no rosto dele, as expressões que ele faz. E aí você aproveita para fazer as perguntas. Para quem é aluno, tem as perguntas lá no curso que você tem que fazer, tá? As perguntas e os depoimentos devem ser capturados, de preferência, né, através de vídeo, no momento da entrega do projeto. Se você vai fazer a produção final do cliente, vai junto com o cliente, espera o cliente entrar em casa para depois você ir embora. Filma, de preferência, essa reação dele, tá? Se vai entregar o projeto para o cliente, tenta filmar isso também, e aí depois você pede autorização para o cliente para publicar. Não pegou o depoimento, quer pegar depois, ou o serviço vai ser entregue em partes, pega por WhatsApp, mas não deixem de tentar pegar. Não dá pra deixar de tentar pegar. Certo? Live muito top. Nossa, muito bom. Que bom que vocês estão gostando, gente. Minha gente, bom, tempo acabando da live, né? Tempo esgotando dessa live. Falei pra vocês que ia ser direta e reta. Expliquei aqui pra vocês como é que funciona toda a estratégia que deve ser feita que eu ensino dentro do meu método Arquitetando Marketing. E eu tenho uma boa notícia pra vocês, tá? O curso está com vagas abertas. Eu abri algumas vagas para esse mês agora de agosto. E é a chance de quem está em cima do muro aí, de quem está procrastinando, quem está deixando para depois, mas está sem vender, entrar no curso agora e entrar no link que está na bio e comprar o curso. Tá aberto. E para todo mundo que entrar no curso, tem análise de perfil minha, certo? Eu vou fazer uma análise completa do seu perfil. Como eu sempre falo pra vocês, é um dossiê do perfil, porque eu vou lá e falar, altera essa foto aqui, de preferência coloca uma foto assim, assim, assado. Esse tipo de conteúdo aqui não tá legal, acho que você deve publicar esse tipo de conteúdo nos teus stories. Eu acho que rola uma campanha de fazer isso aqui, por exemplo, toda terça-feira isso, toda quinta-feira aquilo. Eu vou lá e explico isso pra vocês através da análise de perfil. Tem também 7 mini cursos com parceiros. Tem parceiro aí da regularização de imóveis, tem parceiro
da contabilidade, tem parceiro de Promob, tem parceiro de Feng Shui, tem parceiro de... Nossa, gente, são 7 mini cursos para vocês, tá? Vocês podem ir lá, entrem no site do curso para vocês verem todos os mini cursos que estão liberados para vocês. E tem também a melhor parte, que eu acho a melhor parte é a parte que vocês também mais gostam, geralmente tem consultoria VIP e individual, eu e você, durante 3 meses, certo? Comprou hoje, a gente já começa hoje a trabalhar dentro do teu perfil, a gente já começa hoje eu já começo hoje a dar as tuas missões para saber quais são as tuas primeiras estratégias ali para atrair o público-alvo certo e criar estratégias para vender para esse tipo de público de acordo com o teu tempo de mercado, de acordo com a tua demanda, de acordo com a tua agenda, de acordo com os teus objetivos. Tem gente que nem quer, tem gente que não tá no momento de trabalhar muito, que tá com a agenda lotada, e aí a gente vai só criando estratégias só para manter o público engajado e aquecido, para quando a abertura de vagas for... para quando a abertura de agenda, né? A abertura de agenda aí do teu escritório for liberando, aí a gente vai aplicando as estratégias de vendas. Tem estratégia para quem está com a agenda vazia e precisa dar um boom ali, então a gente já, vamos para a primeira missão aqui e aí a gente vai seguindo, certo? O curso é todo no passo a passo, toda a minha metodologia é nesse passo a passo, nessa didática aqui que eu apresento para vocês na live, tá lá dentro do curso e a gente tem muitos encontros ao vivo, tem grupo VIP no Telegram também para os alunos participarem, trocarem ideias lá, gente de norte a sul, tem gente da Angola, tem gente de Portugal, tem gente que mora nos Estados Unidos, tem gente que, mas quase o que mora nos Estados Unidos é brasileiro. Mas todo mundo ali falando a mesma língua, dividindo os mesmos conhecimentos. Tem clube do livro lá dentro para quem quiser participar. Uma vez por mês a gente lê um livro em conjunto e aí tira um dia só para tirar as sacadas, quem quiser participar, tá? Tem nada obrigatório dentro do curso, mas toda a metodologia quem segue com afinco passo a passo ali gosta pra caramba. Gosta pra caramba e o melhor, tem resultado, né? Porque eu sempre falo pra vocês, eu quero dinheiro no bolso, eu quero vocês sendo reconhecidos, eu quero o burburinho no mercado falando ali, opa, fulano de tal tá com tudo, fulano de tal tá com tudo. Eu quero esse burburinho pra vocês e eu quero que vocês coloquem dinheiro no bolso lotando a agenda de vocês. Então, pra quem tem interesse no curso, manda direct ou que já tá decidido aí, quer contratar, vai no link da bio, dá uma olhada nas informações e já vem pro lado de cá que a gente já começa agora, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão mandando. Lara, quais ideias de colunas editoriais podemos fazer nos stories? Dentro do curso eu te dou, porque varia de acordo com o profissional, varia de acordo com o teu público-alvo, com o tipo de serviço que você quer vender. Não é receita de bolo, tá? Para essa parte aqui não é receita de bolo, não. A live que chegou na hora certa. Hoje por aqui é dia de criação de conteúdo. Perfeito, Raquel, vai com tudo. Isso, tem Clube do Livro. Vou voltar a assistir o curso urgentemente. Volta a assistir o curso urgentemente. Para quem é aluno e ainda tá com curso ativo, volta a assistir o curso urgentemente, tá? E vai no passo a passo ali. Vai no passo a passo aplicando, que é sucesso na certa. Beijo pra vocês. Tô esperando vocês do lado de cá. Link na bio. Se inscrevam no curso Arquitetando Marketing com todos os bônus disponíveis agora. Tchau.